Bom dia, meus jovens alunos do 8º ano da Escola Marcílio Flávio Rangel, professor Eliailton de Matemática vos falando. Hoje, agora pela manhã, nós iremos abordar no nosso horário uma atividadezinha de classe. Vou estar dando um tempozinho para vocês dão uma pausazinha no vídeo, e aí, consequentemente, vocês tentem fazer a atividade, e aí, no caso, você acaba tentando fazer e em seguida fazer a correção se você acertou ou não. Essa atividade eu quero que você me mande, tá? Você tem que me mandar ela para mostrar que realmente você fez a atividadezinha direitinho, perfeito? Ah, professor, mas já está respondido, não tem problema. Mesmo ela estando respondida, nós vamos responder aqui juntos, algumas, né? Outras são vocês, mas mesmo assim eu quero que vocês me mandem a atividade descrita, tá? Aqui nos slides. Beleza? E essa atividade, professor, ela é relativa a qual assunto? Ao assunto que nós abordamos ele na sexta-feira, né? Na sexta-feira passada, nós abordamos assuntos envolvendo números e operações de racionais, tá ok? Operações com a adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e, no caso, a potenciação a gente não comentou, nós comentamos esses 4 iniciais, as 4 operações básicas, digamos assim, perfeito? Então, espero que todos estejam bem, vamos ao que realmente nos interessa. Eu quero que você me explique como organizar na vertical números com diferentes casas decimais, de modo a evitar erros na hora de fazer a soma ou subtração. Use como exemplo a soma a seguir. Você tem 0,056 somado com 23,8 somado com 245,08. O que é que você tem que fazer para que você evite cometer erros quando você está fazendo uma adição ou uma subtração de números decimais? Pense, dá uma pausazinha no vídeo, tenta resolver e em seguida você analisa o que vai ser colocado. Beleza? Não vamos dar esse tempo aqui para exatamente a gente não estar perdendo aí esse tempo e, no caso, a gente tenha o máximo de correção possível, tá bom? Então, beleza. O que é que nós vamos ter que fazer? Nós vamos procurar colocar esses números decimais na vertical, ou seja, um embaixo do outro, seguindo o critério de colocar vírgula embaixo de vírgula. Como vocês estão observando aqui, a gente está colocando a nossa vírgulazinha embaixo de vírgula, tá ok? Então, nós colocamos 0,056, em seguida eu coloquei 23, lembrando, ó, colocando a vírgula debaixo da vírgula, 23,8, do mesmo modo, 245, embaixo de vírgula, 0,8. Aqui era só 8, eu falei 0,8. Então, 23,8, 245,08. Então, o critério é esse. Colocarmos na vertical e, em seguida, colocarmos cada número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Perfeito? Belezinha? Então, essa é a explicação que nós vamos ter. E em seguida? Em seguida é só você fazer a adição ou a subtração, se for o caso. No nosso caso aqui, é uma adição. Então, aqui você pode estar completando com zero, tá ok? Você pode sim estar completando com zero, sem problema algum, até para facilitar a sua vida. Então, eu coloquei aqui o nosso zerozinho, coloquei aqui o nosso zerozinho. Beleza? Esse zero aqui saiu horrível. Então, colocamos um zerozinho aqui. Piorou, é? Colocamos outro zero aqui. Beleza? Então, aqui também colocamos outro zero. Certinho? Então, preenchemos aqui com o nosso querido zero. E agora nós vamos fazer a nossa operação de soma. Nós vamos somar os nossos valores. 6 mais 0, 6. Mais 0, 6. 5 mais 0, 5. Mais 0, 13. Desce 3 a unidade e 1 dá 0. 1 mais 9,
1 mais 8, 9. Mais 0, 9. 0 mais 3, 3. Com mais 5, 8. Coloquei aqui a vírgula debaixo da vírgula. 2 mais 4, 6. E eu baixo o nosso número 2. Então, é esse o nosso resultadozinho que nós vamos estar colocando. Consequentemente, você vai obter o 6, que havíamos dito, o 13, que foi 1, 1 mais 8, 9, 3 mais 5, 8, 2 mais 4, 6, e baixo 2, colocando a vírgula debaixo da vírgula. Então, esse é o nosso procedimento a ser feito. Perfeito? Belezinha? Então, é isso que nós temos aqui no nosso primeiro item abordado. Bacana? Ok, professor. Então, vamos agora para a nossa segunda questãozinha, segunda informaçãozinha que nós temos aqui que resolva os cálculos a seguir e simplifique os resultados. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma operação envolvendo frações. Eu tenho dois casos, nós vimos na sexta-feira que a gente tem dois casos possíveis quando a gente está fazendo uma soma ou uma subtração envolvendo frações. Eu tenho que estar observando o quê? Eu tenho que estar observando o meu denominador. Se os meus denominadores são iguais, eu vou proceder de uma maneira. Se os meus denominadores são diferentes, o meu processo de resolução vai ser um pouquinho diferente. Então, novamente, dá uma pausazinha no vídeo, tenta resolver a questão e em seguida dá a continuação do teu vídeo. Então, estou observando que os meus denominadores, eles são diferentes. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é com que eles fiquem com o mesmo denominador. E como é que eu vou fazer isso? Retirando o nosso MMC. MMC de quem? MMC dos nossos denominadores, que no caso é o 7, são dois 7, mas não preciso colocar os dois 7, só um. E no caso, o nosso 14. Beleza? E aí a gente decompõe os fatores primos. 7 e 14. Então, eu posso estar dividindo primeiramente por 2. 7 não dá por 2, então baixou o nosso 7. 14 por 2 encontramos 7. E agora o 7 só dá pelo próprio 7. Então, 7 deu 1. Nosso outro 7 também deu 1. Então, finalizando assim o nosso MMC. Para encontrar este resultado, eu tenho que multiplicar os fatores obtidos. 2 vezes 7, encontramos o que? 14. Então, o meu MMC, no caso, vai ser 14. Então, agora, no lugar desse 7, eu vou colocar o 14. No lugar desse 7, eu vou colocar o 14. E no lugar desse outro 7 também, eu vou colocar o 14. Ficando da seguinte forma. O nosso 14zinho aqui, ó. A nossa primeira fração. O nosso 14zinho aqui. Na nossa segunda fraçãozinha. Professor, às vezes eu coloco só um traço só, não tem problema não. Nosso 14zinho aqui. Beleza? Aí você vai pegar esse 14 e vai dividir para 7. E o resultado multiplica por 3. 14 dividido para 7 deu 2. 2 vezes 3 encontramos 6. Ok. 14 dividido para 7 deu 2. 2 vezes 2 deu 4. E 14 dividido por 14 deu 1. 1 vezes 10 deu 10. Pronto. Agora é só observarmos que todos agora estão com o mesmo denominador. Então, quando eles estiverem com o mesmo denominador, o que é que você vai proceder? Você vai pegar e conservar o denominador, que no caso é o 14, e em seguida você faz a operação com os teus numeradores. Eu tenho 6, eu vou somar com 4, que deu 10, somado com outro 10, encontramos 20 como resultado. Então, a nossa fração obtida de 3 sétimos somado com 2 sétimos somado com 10 14avos
vamos encontrar 20 14avos. Ele pede para você simplificar em seguida, então podemos simplificar por 2, 20 dividido por 2 deu 10, e 14 dividido por 2 encontramos 7. Então, está aí o nosso resultadozinho obtido dessa nossa somazinha, que vocês vão estar observando aqui na nossa expressãozinha. Tiramos o nosso MMC que acabamos de fazer, que deu 14. Pegamos o 14 e dividimos pelo 7, encontramos o 2, vezes o 3, encontramos o 6. 14 dividido por 7, 2. No caso, 2 vezes o 2, encontramos o nosso 4. 14 dividido por 14, encontramos 1, vezes o 10, encontramos 10. Tem o mesmo denominador, conservamos o nosso denominador, 14, e somamos os nossos numeradores. 6 mais 4, 10, com mais 10, 20. No caso aqui, ele pede para a gente simplificar, então nós podemos simplificar. Simplificando, no caso, por 2, 10, ou melhor, 20 dividido por 2, encontramos 10. E 14 dividido por 2, encontramos 7. Então, nosso resultado final, depois de simplificado, seria 10 sétimos. Beleza? Ok, meus jovens? Professor, eu acabei de fazer e eu fiz diferente. Eu fui malandro, professor. Eu fui esperto. Prestar aí, professor. Vamos lá, vou prestar. Eu tenho minha primeira fração, 3 sétimos. Certo. Ok, compreendido. Eu tenho a minha segunda fração, 2 sétimos. 2 sétimos. Aqui ela. Eu tenho a minha terceira fração, 10 14avos, só que eu já simplifiquei, eu vou simplificar ela, professor. Ó, 10 14avos, simplificando por 2, é como se nós tivéssemos 5 sétimos. Como assim? Ó, eu peguei o 10 e dividi por 2, que deu 5. Peguei o 14 e dividi por 2, que deu 7. Ora, todos estão com o mesmo denominador, professor? Então, ó, não precisou nem tirar esse MMC. Nós simplesmente simplificamos. Eu observei esse detalhezinho e agora é só conservar o nosso denominador e somarmos o nosso numerador. 3 mais 2, 5, com mais 5, 10. Ora, professor, não foi o resultado que a gente encontrou? Foi exatamente, meu jovem, foi o resultado que nós encontramos. Então, basicamente, é uma outra maneira de você estar resolvendo. Você observou e quando você simplificou a tua última parcelazinha correspondente à fração 10 14avos, fizemos com que todas as minhas frações ficassem com o mesmo denominador. Belezinha, podem sim estar procedendo desta forma, sem problema algum. Tranquilo? Vamos aqui para o nosso item B. Item B está mais tranquilo, que eu já estou observando que todos estão com o mesmo denominador. Então, basta conservar o nosso denominador, que é quanto? 5. E fazemos a operação nos nossos numeradores. 12, eu tiro 6. Fiquei com 6. Somado com 2, fiquei com 8. Então, 8 quintos é o nosso resultado. E aqui eu fui apressadinho, né? Eu imaginei que estava só corrigindo, mas aqui é uma atividadezinha de classe. Então, acabei não dando um tempozinho para você tentar resolver, já fui logo mostrando a resposta. Mas aqui estava tranquila a questãozinha, né? Beleza? Então, vamos agora para a nossa próxima. Pronto, agora sim. Então, dessa daí, você procura estar tentando resolver. Em seguida, você analisa se você acertou ou não. Professor, eu estou observando que eu acho que eu consigo fazer do jeito que você fez daquela letra A, simplificando esse 2 sextos, simplificando esse 4 sextos, transformando todo mundo com o mesmo denominador. Tente, faça, tá ok? E aí você verifica se você vai estar correto. Novamente, dá uma pausazinha no vídeo, tenta verificar se você vai acertar ou não, tá certo? Para a gente estar fazendo de certa forma bem simultânea, tá bom? Então, tá aqui, ó. Nós fizemos o quê? Professor, e por que no lugar do 3 agora apareceu o 6, no lugar do 6 continuou, no lugar do 6 continuou? Nós tiramos o MMC. O MMC de quem? Do 3 e do 6. E o MMC do 3 e do 6, que nós vamos encontrar,
vai ser o próprio 6. Aí você vai pegar esse 6 e vai dividir por 3, que deu 2. Esse resultado 2 você multiplica por 5, encontrando 10. Está aqui ele, ó. Em seguida, ó, 6 dividido pelo 6 deu 1, vezes o 2 deu 2. 6 dividido por 6 deu 1, vezes o 4 deu 4. Então, está aí a nossa respostazinha no nosso item C. Tem o mesmo denominador, conservei o nosso denominador, e o que é que nós vamos fazer com os nossos numeradores? Fazemos a operação. 10 tira 2, 8. 8 tira 4, 4. Então, nossa resposta, 4 sextos. Só que 4 sextos dá para simplificar. E eu posso simplificar por 2. E 4 dividido por 2, nós encontramos 2. 6 dividido por 2, nós encontramos 3. Então, esta seria a nossa resposta final aqui do nosso item C. Certinho? Belezinha? Bacana? Espero que esteja tudo ok, tudo na tranquilidade, tá bom? Nosso item D, novamente, a gente está observando que temos denominadores diferentes. O mesmo procedimento, nós iremos tirar o nosso MMC 4 e 2. E você vai observar que o MMC de 4 e 2 vai ser o próprio 4. Consequentemente, todos os nossos denominadores agora serão 4. E para encontrarmos os nossos numeradores, nós vamos pegar esse 4, dividir por 4, encontramos 1. 1 vezes 8, 8. 4 dividido por 2, encontramos 2. Vezes 1, 2. E 4 dividido por 4, 1. Vezes 1, 1. Mesmo denominador, conservei o denominador e vamos fazer a operação dos nossos numeradores. 8 mais 2, 10, tira 1, fiquei com 9. 9 quartos não dá para simplificar. Consequentemente, eu não preciso simplificar, ou melhor, não vamos conseguir simplificar. Beleza? Tranquilo? Espero que realmente estejam entendendo, estejam acertando as nossas questõezinhas. Bacana? Indo para a nossa próxima questão, o que é que nós temos aqui? Eu tenho agora multiplicações. Então, novamente, uma pausazinha no vídeo. Consequentemente, você vai tentar resolver cada um desses itens para, em seguida, fazer a análise se realmente você conseguiu ou não. Dúvidas? Continuamos com o nosso canalzinho de contato, que é o WhatsApp, tá certo? Então, esse é o nosso canalzinho de contato. Então, procure estar entrando em contato caso você venha a ter dúvida. Lembrando que eu quero essas questões enviadas para mim, comprovando que você assistiu a videoaula direitinho e colocou as respectivas respostas de cada item, tá bom? Eu quero que você me calcule as multiplicações abaixo, depois simplifique o produto. Opa! Multiplicação entre duas frações ou mais. Eu vou precisar tirar MMC? Não, meu jovem, você não vai precisar tirar MMC. MMC eu só preciso tirar quando for a adição ou subtração de frações. Nesse caso, não vamos precisar tirar o nosso MMC. Meu jovem, aqui você tem 3 que multiplica 2 oitavos. Esse 3 aqui não tem fração, mas aqui é como se você tivesse o número 1. E na multiplicação entre frações, o que é que você vai fazer? Você tem um número real aqui multiplicado por uma fração, um número inteiro multiplicado por uma fração, um número natural multiplicado por uma fração. Então, basta você multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Como assim, professor? Você vai multiplicar o 3 vezes o 2, que encontramos 6. E 1 vezes o 8, que vamos encontrar 8. Beleza? Pronto. Acabou. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 8, 8. Numerador com numerador. Multiplica denominador com denominador. Ora, professor, mas aqui dá para simplificar. Então, vive esse momento simplificando por 2.
6 dividido por 2, vamos obter 3. 8 dividido para 2, vamos obter 4. Então, o nosso resultado do item A, 3/4. Eu quero agora encontrar o resultado do nosso item B. Tranquilo e favorável. Numerador com numerador, denominador com denominador. Multiplica 3 vezes 4, encontramos 12. 4 vezes 3, também encontramos 12. E quando você tem uma coisa dividida por ela mesma, quanto é que vai dar essa resposta? Uma coisa dividida por ela mesma, o nosso resultado é igual a 1. Essa foi facinha demais, não foi? Beleza? Foi bacana demais. Já fizeram o item C? Já fizeram o item D? Então vamos à correção? Vamos lá. Se não fizeram, dá uma pausa no vídeo para que não veja a correção antes de tentar fazer. Aqui novamente, ó, é um número natural. Então nós vamos colocar aqui o número 1, como se fosse o número 1. E seguir o processo. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes o 7. Nós vamos encontrar 35. Beleza, 5 vezes 7, 35. E 2 vezes 1, 2. 35 sobre 2. Dá para simplificar? Não dá para simplificar. Então, morreu Maria Preá. Idem aqui o D. 12 vezes 2. Vamos encontrar 24. 5 vezes 3. Vamos encontrar 15. Dá para simplificar? Por 2. O numerador dá para dividir por 2, só que o denominador não dá para dividir por 2. Então, não dá por 2. Então, vamos tentar aqui por 3. 24 dá para dividir por 3? Dá. Quem é 24 dividido para 3? Vamos encontrar 8. E quem é 15 dividido para 3? 5. Lembrando que quando você está simplificando, o número que você divide em cima é o mesmo que tem que ser dividido em baixo, tá bom? Então, não esqueçam disso, perfeito? Então, nossa resposta final, 8/5 temos como nosso resultado. Sem nenhum problema por enquanto, né? Bacana. Temos mais duas questõezinhas, essa aqui envolvendo divisão e a última questãozinha ficando aí para vocês tentarem desfrutarem, tá? Que vamos tentar fazer os dois itens iniciais, ou eu faço os dois itens iniciais, dá certo. Nós temos aqui 12/4 dividido por 8. Mesmo procedimento praticamente da nossa multiplicação. Aqui como se nós tivéssemos o número 1, consequentemente, na divisão entre duas frações, você vai conservar a primeira fração. Quem é a primeira fração? 12/4. E o resultado aqui, ó, o sinalzinho de dividir, você vai trocar pelo sinalzinho de multiplicar. Então, multiplicou pelo inverso da segunda. Qual é o inverso da segunda? Se eu tenho 8 sobre 1, vira agora 1 sobre 8. Nós trocamos a posição. 1 sobre 8. E agora? Agora você está no mesmo critério da multiplicação. De cima com de cima, de baixo com de baixo. 12 vezes 1, 12. 4 vezes 8, 4 vezes 8, 32. Dá para simplificar? Dá. Eu posso dividir por 2. Quem é 12 dividido por 2? 6. Quem é 32 dividido por 2? 16. Ainda dá para simplificar. Então, vamos simplificar. Por 2 de novo. Quem é 6 dividido por 2? 3. Quem é 16 dividido por 2? 8. Então, nossa resposta final, 3/8, tá ok? Então, esse é o item A. Se não lembrou como fazia a divisão, viu agora o item A, dá uma pausazinha no vídeo e tenta agora fazer o item B. Eu vou estar fazendo o item B, o item C, o item D,
E a nossa próxima questão fica como atividade adicional, tá certo? Atividade é o quê? É você fazer todas essas questõezinhas aqui que nós comentamos nos slides, tá ok? Ah, professor, mas já está respondido. Então, praticamente você vai estar só copiando. Mas o que é que eu estava pedindo para você? À medida que for passando a questão, dá uma pausazinha e tenta já resolver. Depois faz só a conferência. Se tiver errado, você faz a correção, é evidente, né? Então, 14 quartos dividido por 4 meios. Então, 14, divisão, ó, você vê a primeira, e multipliquei pelo inverso da segunda. Com o inverso da segunda, se era 4 sobre 2, agora virou 2 quartos. E agora multipliquei. 14 vezes 2, 28. 4 vezes 4, 16. Simplificando, posso usar o mesmo critério que eu fiz no item A, indo de grão em grão, fui por 2, depois verifiquei, deu para o 2 novamente, eu posso ir já direto. Tem um número que é comum, que dá para dividir o 28 e o nosso 16, que é o 4. 28 dividido para 4, encontramos 7. E 16 dividido para 4, encontramos 4. Está na forma irredutível, não dá mais para simplificar a nossa resposta final. Beleza? Tranquilo? Então, item C, aqui, ó, lembre-se que aqui como se nós tivéssemos o número 1, e aqui também, ó, como se nós tivéssemos o número 1. Então, o item C e o item D procurem fazer, e a nossa próxima questãozinha também procure estar fazendo, tá? E aí me envie essas questões que nós fizemos aqui o comentário, todas elas. Então, nós temos essa daqui, e eu quero que você resolva cada uma dessas minhas expressões. Se tiver dúvida na questãozinha no item A, no item B, pode estar entrando em contato comigo, beleza? Então, item A está envolvendo divisão e potência, e aqui no caso está envolvendo potência, multiplicação, e também está envolvendo subtração, tá bom? Então, divirtam-se com essas duas questõezinhas e as duas anteriores a nossa última questão, e até a nossa próxima aula.